O objetivo: compreender e calcular a potência elétrica em um condutor. Pela definição de resistência elétrica, podemos escrever para um condutor a relação U é igual a R vezes o I, e de acordo com a expressão da potência elétrica, P é igual a I vezes o U, combinando essas duas expressões, obtemos. Então, o que é que eu tenho? Eu vou combinar essas duas expressões. Uma está relacionada à potência e essa outra está relacionada à tensão elétrica com a resistência e a corrente elétrica. Eu posso substituir essa segunda expressão nessa primeira. Como é que vai ficar? Eu sei que o U vale a resistência vezes o I. Então, na hora que eu substituir aqui, o que é que eu vou obter? I vezes I vai ficar I ao quadrado vezes R. Então, a potência, para me calcular, eu posso utilizar a resistência e a corrente elétrica. Então, para me determinar agora a potência, eu posso utilizar a resistência vezes o I ao quadrado. Eu também posso substituir essa corrente elétrica no lugar desse I aqui. Ó. Como é que eu vou fazer? Eu posso dizer que o I seria a mesma coisa da razão entre a tensão elétrica e a resistência. Na hora que eu substituir aqui, no lugar do I, ficou tensão elétrica vezes tensão elétrica. Deu tensão elétrica ao quadrado, dividido pela resistência. Então, agora, quando eu tiver resistência elétrica e quiser determinar a potência elétrica, eu vou usar essa fórmula. Ou vou usar essa fórmula, se eu tiver resistência. Isso vai depender de quem? Da tensão elétrica ou da corrente elétrica. Significa dizer o quê? Que essas duas expressões for a combinação dessas duas. Mas se eu não quiser utilizar essas duas formas, posso utilizar essas aqui? Pode. Só que aqui é um cálculo direto. Esse daqui não. Esse daqui já são dois cálculos. Tu usar essa segunda aqui, aí tu vai ter de substituir algum valor nessa primeira, para você utilizar para você encontrar ou a tensão elétrica ou a corrente elétrica utilizando a potência. Essas duas novas expressões para cálculo da potência elétrica aplicam-se apenas aos condutores em que a tensão nos terminais se deve unicamente à resistência. A expressão P é igual a I vezes U, ao contrário, aplica-se aos aparelhos em geral sem restrições. Então, o que é que eu tenho? Então, essas duas aqui, essas duas fórmulas, potência é igual a R vezes o I ao quadrado e potência é igual a tensão ao quadrado dividido por R, se aplica-se quando eu estiver resistência elétrica. Então, quando eu tiver resistência elétrica, eu vou utilizar essas duas expressões. E se eu não tiver resistência elétrica, eu vou utilizar essa daqui. Distinção. Vamos para o exemplo. Um chuveiro elétrico é construído para funcionar em 220 volts e apresentar uma potência elétrica de 4.400 watts. Em condições normais de funcionamento, qual é a resistência elétrica do chuveiro? Então, tirando os dados do problema, eu vou ter a seguinte coisa. A tensão elétrica vai a 220 volts e a potência 4.400 watts. Então, ele quer saber qual é a resistência. Então, tirei os dados do problema, ficou assim, ó. 220 volts é a voltagem, 4.400 watts seria a potência, quer saber a resistência. Substituir aqui nessa fórmula, vou ter a seguinte coisa: 4.400 é a potência, a tensão elétrica 220 dividido por R. Então 220 ao quadrado vai ficar 48.400. 4.400 está multiplicando, vai passar dividindo. Então dividindo esse número aqui por esse, vai ser igual a 11 ômega. Então a resistência desse chuveiro é 11 ômega. AB. Qual é a intensidade de corrente elétrica que percorre o chuveiro? Então, tenho a voltagem 220, a potência 4.400, eu quero saber a corrente elétrica. Então, vou substituir aqui nessa fórmula. Substituindo, vai ficar potência vale
4.400, tensão elétrica 220, vou encontrar o I. Então ficou assim. A 220 está multiplicando o I, vai passar dividindo. Então dividindo 4.400 por 220 vai dar 20 amperes. Então a corrente elétrica que percorre o chuveiro vale 20 amperes. O item C. Considerando o chuveiro como um condutor ômico, qual é a sua potência quando ligado a 110 volts? Então ele quer saber qual é a potência quando ligado em 110 volts. E o que é que significa dizer um resistor ômico? Quando é que o resistor será ômico? Quando em todo o percurso da corrente elétrica, e a tensão elétrica, quando eu dividir a tensão elétrica pela corrente elétrica, vai dar sempre a mesma resistência. E isso é chamado de um resistor ômico. Tirando os dados do problema, eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho a tensão elétrica vale 110 volts. Quer descobrir a potência, eu tenho a resistência que vale 11 ômega. De onde foi que eu tirei esse 11 ômega? Lá do item A. Porque que ele está afirmando aqui que o condutor é um condutor ômico, então todo o circuito ou do chuveiro elétrico, a resistência elétrica será a mesma. O que é que vai mudar? Vai mudar a potência, onde eu ligar a tensão. Se eu tivesse ligado o chuveiro numa tensão de 220, a potência é 1. Se eu ligar a 220 volts, a potência é outra. Se eu ligar a 100 volts, a potência será outra. Então vai mudar. Então tem a seguinte coisa. Eu vou usar essa fórmula. Potência é igual. Tensão elétrica vale 110 e a resistência vale 11. Então 110 ao quadrado vai ficar 12.100 dividido pela resistência que vale 11. Então dividindo 12.100 por 11 vai ficar 1.100 watts de potência. Então mudou a tensão elétrica, também mudou a potência.